1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 29, nós faremos a leitura até o verso 34. Nós estamos estudando aqui acerca da ressurreição, onde que Paulo ele usa o capítulo 15 todo, né, para tratar desse tema importantíssimo, que é a ressurreição dos mortos e a importância da ressurreição de Cristo. Hoje, nesse trecho que nós estudaremos, nós vamos ver as consequências da ressurreição com a vida prática. Como que a ressurreição ela influencia a nossa vida prática, a nossa vida com Deus. Nós vemos algo interessante aqui, que Paulo diz que se não for a ressurreição, se não houvesse ressurreição dos mortos, não havia motivo algum para sofrer por Cristo. Ou seja, o que dá forças, né, o que nos dá força para passar por momentos difíceis por Cristo, a esperança da vida eterna que Cristo conseguiu pelos seus méritos. Então nós vamos fazer a leitura aí, na continuação nós já vamos fazendo alguns estudos aí no capítulo 15, e nós continuaremos aí com essa leitura, com essa exposição aí desses versículos. Diz o verso 29, vamos fazer a leitura. Por favor, verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batiza por causa deles? E por que também nós os expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, confere, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Até aí, vamos orar e pedir que o Senhor nos ilumine essa noite, de maneira que nós possamos, de maneira simples, compreender a sua santa palavra. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos diante de Ti, ó Deus, com o coração disposto a ouvir a sua santa palavra. Por favor, ó Deus, derrama o Seu Santo Espírito sobre nós, de maneira que nós possamos compreender, ó Deus, de maneira que nós possamos entender a grandeza da sua palavra, a grandeza da obra que o Senhor tem feito por nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê força, Senhor, nos dê compreensão, de maneira que nós possamos ouvir e compreender a sua palavra. Abre os nossos olhos, o nosso coração, dá-nos entendimento da sua palavra, compreensão da sua palavra, por favor, ó Deus, eu te peço, quebranta até o coração mais duro, o coração mais empedernido, quebre, Senhor, essa noite, para que todos possam ter o conhecimento salvífico, para que todos possam saber que a vida é passageira e que nós só temos esperança de vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, ó Deus, quanto a mim como pregador, eu te suplico no nome do nosso Senhor que o Senhor me conceda a graça de, assim como os apóstolos, Senhor, anunciar com intrepidez a sua palavra. Eles anunciavam não porque eles tinham algum mérito ou porque eles eram alguém, mas porque o Senhor os enchia com o seu poder, de maneira que não eram eles que falavam, mas o seu Espírito que falava através deles. E é nessa esperança que eu venho a Ti, Senhor, de maneira que o Senhor me tome, que o Senhor fale através de mim, que eu apenas abra a minha boca e que todos ouçam e saibam que Tu, Senhor, és Deus e que não há outro além de Ti. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios, onde nós estamos aprendendo como lidar com os problemas da igreja. Aqui na Epístola aos Coríntios, Paulo vai tratar de vários problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Nós vemos que eram problemas que eram os mais baixos possíveis, né? Problemas de imoralidade mesmo. Uma igreja que era rica em dons espirituais, uma igreja que se gloriava de ter todos os dons espirituais, era uma igreja fraca espiritualmente, era uma igreja caída, né? Uma igreja que não era uma igreja que praticava aquilo que ouvia, uma igreja que faltava muito no que se refere à santificação. No entanto, Paulo ele olha para a igreja de Corinto e diz que a igreja de Corinto é uma igreja de crentes verdadeiros.
Não é porque a igreja de Corinto estava passando por vários problemas que eles deixavam de ser irmãos. Se Paulo não tratasse ele como irmãos, nós poderíamos ler a Epístola de Coríntios hoje e falar assim, eles não são crentes, né? Porque o que eles estão fazendo, eles não são crentes. Mas Paulo diz que eles são crentes, só estavam um pouco equivocados em não praticar e deixar soberbo, o orgulho falar mais alto. Nós estamos no capítulo 15, estudando sobre mais um dos problemas da igreja de Corinto, que era que havia um grupo na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição dentre os mortos. O pensamento de que não havia ressurreição dentre os mortos era muito comum na época, na Grécia antiga. Eles não acreditavam que havia alguma coisa depois da morte. Eles acreditavam que morreu, acabou, que o homem só tinha essa vida aqui na terra e que não havia ressurreição. Era o pensamento comum da época. Como o cristianismo chegou pregando que havia ressurreição dentre os mortos, que havia vida eterna, que havia salvação para as almas, todos aqueles que creram, né, no Senhor Jesus Cristo se converteram e passaram a ter esse pensamento. Mas mesmo assim, alguns irmãos dentro da igreja ainda não criam na ressurreição dentre os mortos. Então Paulo escreve esse capítulo 15 para tratar acerca da ressurreição dentre os mortos, porque o cristianismo sem essa verdade era um problema, porque o coração do evangelho, o coração do cristianismo é a morte e a ressurreição de quem? Do maior nome do universo, do maior nome do cristianismo, do maior nome da religião, Jesus Cristo. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não tiver ressuscitado, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Se Cristo não ressuscitou, qual que é o objetivo de estarmos reunidos aqui cultuando um morto? Né? Para nós o Senhor não está morto. Nós vemos a procissão do Senhor morto, né? Mas para nós o Senhor está vivo. É por isso que nós estamos aqui cultuando um Deus vivo. Então esse era um grande problema. Se não haver ressurreição, então o cristianismo é vão, a pregação é vã, a fé é vã, os mortos continuam perecendo, o pecado não foi pago. Isso tudo Paulo trata aqui no capítulo 15. Paulo começa o capítulo 15 provando para os coríntios, de acordo com as escrituras, que há ressurreição. Primeiro ele usa o evangelho, né? Que o coração do evangelho é a ressurreição de Cristo. Depois ele cita a lei e os profetas para demonstrar que a lei falava da ressurreição dos mortos. Depois ele diz que a ressurreição de Cristo era um fato porque foi testemunhada por mais de 500 pessoas, inclusive os apóstolos e ele. Todos eles viram a ressurreição de Cristo. Depois ele diz as consequências de não haver ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, o cristianismo é vão, a pregação é vão, a fé é vã, não tem motivo para a fé. Para piorar, nós continuamos nos nossos pecados, significa que nós vamos para o inferno, não tem salvação. Se Cristo não ressuscitou, não tem salvação, todo mundo vai para o inferno. Os mortos que já morreram, eles não estão no altar, mas eles estão perecendo no Hades e continuarão perecendo por toda a eternidade, porque não tem ressurreição. Então, se não há ressurreição, as consequências, né, são drásticas. E Paulo conclui essas desventuras de não haver ressurreição, dizendo que se a nossa esperança em Cristo se baseia apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes. De modo mais simples, né? Se uma pessoa vive apenas essa vida, tem a esperança dele se limita a apenas essa vida, essa é a pessoa mais infeliz da face da terra, o que Paulo diz, né? Se nós não tivéssemos a esperança da vida eterna, graças à morte e ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque a pessoa mais infeliz é aquela pessoa que não tem a esperança da vida eterna. Porque a pessoa mais infeliz é aquela pessoa que vive essa vida achando que ela é a única. Eu não gostaria de ter apenas essa vida. E eu não estou falando aqui de reencarnação como os espíritos, mas eu estou falando da vida eterna. Nós estamos aqui apenas de passagem. Isso aqui é apenas passageiro. Nós estamos aqui para buscarmos a Deus e viver a vida eterna com Ele. A pessoa mais infeliz é aquela pessoa que não tem essa esperança. É aquela pessoa que todo tesouro, tudo para ela é essa vida. Imagina, né? Se para nós, se o nosso tesouro fosse essa vida, uma vida
de sol ardendo, de dor, de sofrimento, de fadiga, de aflição, de tristeza, de frustração, de decepção, de angústia. Imagina se o tesouro, se a esperança de um homem em Cristo se limita apenas a essa vida. Paulo diz que essa pessoa é a pessoa mais infeliz da face da terra. Graças a Deus que a nossa esperança em Cristo está além dessa vida, na vida eterna. Essas eram as consequências de não haver ressurreição. E depois Paulo diz as bênçãos, né, da ressurreição. Cristo ressuscitou, nós temos a vida eterna, os principados e potestades foram destruídos, né? Eles serão destruídos totalmente, não haverá mais tentação, não haverá mais provação, não haverá mais pecado. A morte, que é o maior de todos os inimigos que ninguém vence, ela foi derrotada e ela vai ser destruída pela morte, pela ressurreição de Cristo. Então nós vemos que há muitas bênçãos. Hoje nós vemos os efeitos, né, da ressurreição na nossa vida prática. Paulo ele vai colocar aqui que o nosso trabalho, o nosso sofrimento, o nosso labor em Cristo só é possível porque nós temos a esperança da vida eterna. Porque se nós não tivéssemos a esperança da vida eterna, por que eu ia lutar? Por que eu ia sofrer? Por que eu ia morrer por algo que não teria valor, né? Por que eu ia morrer por algo que não é verdade, por algo que não é real? Então hoje nós veremos o que dá força para o cristão enfrentar as lutas, né, os sofrimentos do cristianismo é justamente a esperança na ressurreição, na vida eterna, no reino que Cristo preparou para todos aqueles que lhe são fiéis, para todos aqueles que se arrependeram, que deixaram, que estão lutando contra os seus pecados. Nesse texto, Paulo mostra o que lhe deu forças, né, para passar por todas as dificuldades do cristianismo, que é a esperança da ressurreição. Paulo diz: eu combati, eu lutei com feras em Éfeso. Isso não tem menor proveito se não tiver ressurreição. Do que adianta eu ter sido chicoteado, eu ter sido morto, eu ter sido apedrejado ou até morto, né? Se não há ressurreição, o meu trabalho, o meu sofrimento em Cristo é vão. Então é nesses termos que nós veremos aqui. No verso 29, Paulo ele questiona uma prática dos coríntios, uma prática que não era de acordo com as escrituras, que ia contra até o pensamento desse grupo que havia na igreja, de que não havia ressurreição. Ou seja, havia um grupo na igreja que afirmava que não havia ressurreição, e havia um grupo, né, uma seita, que batizava pelos mortos. Então Paulo vai questionar essa doutrina dos coríntios. Como pode alguém, né, dizer que não há ressurreição e ter alguém aí dentro que se batiza pelos mortos? Esse batismo pelos mortos aqui nós não sabemos usar ao certo como que sucede, né? Alguns estudiosos eles acreditam que havia uma seita que se batizavam pelos mortos. Eu acredito que alguém morreu sem se batizar e eles, para aquela pessoa conseguir um bom lugar, não sei, eles iam e se batizavam por elas. Mas é o que Paulo questiona. Ele diz aí, verso 29, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batiza por causa deles? Então Paulo ele questiona frontalmente os coríntios. Por quê? Porque se os mortos não ressuscitam, por que alguns aí se batizam por causa dos mortos? Se não há ressurreição, por que alguns se batizam por causa dos mortos? Então esse é o primeiro argumento de Paulo em defesa aí de que há a ressurreição. Paulo chama os coríntios a refletir, né? Eles estavam sendo muito inconsistentes nessa afirmação, porque uns criam que não havia ressurreição, ao passo que muitos estavam se batizando lá por causa dos mortos. Qual que é o motivo? Por que eu vou me batizar por uma pessoa que já morreu se não há ressurreição? Né? Por que o batismo aqui por aquela pessoa vai afetar aquela pessoa em quê? Se aquela pessoa estiver num mau lugar porque ela não se batizou, vamos batizar por ela para que ela consiga um bom lugar. Mas não há ressurreição, então qual que é o motivo disso? Do verso 30 ao verso 32, Paulo diz que toda a sua luta como pregador do evangelho só foi possível graças à esperança
que ele tem na ressurreição dos mortos. Diz aí, verso 30. Porque, verso 30, ele vai começar com uma pergunta. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Olha para você ver, a primeira pergunta que Paulo começa. Se não há ressurreição dos mortos, por que eu vou me expor a perigo a todo momento por Cristo? Se não há ressurreição, se não há esperança, se não há vida eterna, por que eu vou me expor a todo momento a perigos? Porque pregar o evangelho no primeiro século era perigo a todo momento. Era perigo de ser apedrejado, de ser morto, era perigo entre os judeus, era perigo entre os gentios, era perigo a todo momento. Perigo de morte, perigo de açoite, perigo de serem envergonhados. Então Paulo fala, se não há ressurreição, por que eu me exponho a perigos a toda hora? Se não há ressurreição, por quê? Não tem motivo, né? Ou seja, a ressurreição aqui dos mortos, a vida eterna, é o que nos leva a nos expor a perigos por Cristo. Quando nós nos expomos a perigos para pregar o evangelho, quando nós decidimos abrir mão do conforto, abrir mão da segurança que nós temos, da segurança que nós usufruímos para pregar o evangelho, porque nós temos a esperança, né, de um dia receber a recompensa no reino do céu. Mas se não tem essa recompensa, se não tem nada depois da vida eterna, por quê? Por que eu vou me expor a perigo? Paulo, ele continua. Paulo aqui está mostrando, né, a indignação. Ele vai até dizer, eu protesto, irmãos, né? Isso é inconcebível. Diz aí no verso 31, dia após dia morro. Paulo está falando dos seus sofrimentos, né, por pregar o evangelho, sofrimento por pregar, o sofrimento pela igreja, o sofrimento por ver os falsos profetas, o sofrimento de chicotes, de açoites, o sofrimento de prisões, de algemas, né, de naufrágio. Paulo tem uma passagem, acho que é na segunda epístola aos Coríntios, que Paulo vai falando dos seus sofrimentos, aqui nessa mesma. Paulo diz que um dia e uma noite ele passou no abismo. Pensa, o abismo ali é o mar aberto, o oceano, né? Um dia e uma noite a pessoa passar ali, um dia inteiro e uma noite todinha passar no mar. Imagina, você olha para toda aquela imensidão, só água, água, água. Então é uma coisa terrível, todos os sofrimentos que Paulo já sofreu por causa do nome de Cristo. E Paulo diz, eu faria isso se não houvesse recompensa, se não houvesse ressurreição. Como que eu faria? Ele continua, dia após dia morro. Eu protesto, meus irmãos. Esse protesto aqui é o protesto que nós vemos lá no tribunal, né? Que o advogado está falando alguma coisa, aí o outro advogado, para a juíza não aceitar a fala daquele, ele protesta, para a juíza fazer com que aquela pessoa pare com aquele pensamento que ele está tendo, com aquela argumentação. E Paulo fala que eu protesto esse pensamento. Eu protesto essa ideia de que não há ressurreição, eu protesto esses ensinamentos. Vocês devem parar com essa ideia de que não há ressurreição, porque se não há ressurreição de mortos, tudo isso que nós estamos fazendo, qual que é a finalidade disso? Ele continua, dia após dia, verso 31, dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo fala, pare com isso, pare com essa ideia. Deixe de acreditar nesse falso ensinamento. Ele continua no verso 32, citando os seus sofrimentos. Se como homem lutei em Éfeso com feras. Paulo diz que as pessoas de Éfeso trataram ele como feras selvagens, né? As dificuldades em Éfeso foi tão grande que aquelas pessoas ficaram como feras. Resistiram ao evangelho grandemente. Que me aproveita isso? Paulo diz que se não há ressurreição, se não há recompensa na vida eterna, se não há o reino messiânico preparado para nós, de que adianta sofrer tanto por Cristo? Do que adianta andar nos caminhos de Cristo? De que adianta abnegar, abrir mão dos prazeres da carne por causa de Cristo, se não há ressurreição da vida eterna? Olha como que Paulo conclui, né? Paulo vai concluir dizendo que se não há ressurreição, então o que nós devemos fazer? Final do verso 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, justamente.
Se não há ressurreição dos mortos, não precisamos sofrer, não precisamos lutar, não precisamos abrir mão do pecado, não precisamos deixar o pecado, não precisamos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos comer e beber, porque, ou seja, esse comamos e bebamos aqui faz menção ao que aconteceu no Egito, quando o povo saiu do Egito, que fizeram o bezerro de ouro. Diz que o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se divertir, ou seja, é festa. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição, se não há vida eterna, nós devemos fazer o que nós queremos. Não se prive de nada, se entregue ao pecado, faça o que você quer, porque você só vai morrer. Você não vai ter que prestar contas, você não vai ser julgado, você não vai ser jogado num lago que arde como fogo e enxofre. Esse é o argumento de Paulo. Se não há ressurreição de mortos, o sofrimento não tem valor algum, não tem por que sofrer, não tem por que deixar o pecado, não tem por que abrir mão do pecado. Coma e beba, porque amanhã você morre. Coma e beba, porque amanhã você morrerá. Então, esse é o argumento de Paulo. Não é o que eles estavam fazendo ali na igreja, não é o que eles estavam fazendo ali nos caminhos de Deus, senão, o pensamento de Paulo é mais ou menos assim: se uma pessoa não acredita que há vida eterna, se uma pessoa não acredita, se uma pessoa não crê em Deus, se uma pessoa não leva em consideração a vida eterna, se uma pessoa não tem a vida eterna como sendo o maior privilégio, essa pessoa não precisa ficar na igreja. Essa pessoa não precisa sofrer por Cristo. Por quê? Porque ela não tem a esperança do salvo. Paulo diz: se a ressurreição dos mortos não é real, se os mortos não ressuscitam, então o que nós devemos fazer? Aproveitar a vida, né? Por que muitas pessoas vivem a vida como se não existisse amanhã? Porque justamente para elas não tem essa vida, elas não têm essa esperança. Para todas aquelas pessoas que não têm a esperança, que não se importam com a vida eterna, elas vivem a vida como elas querem. Elas comem e bebem, como se não existisse a eternidade. Elas fazem o que lhe dá na terra. É como no tempo dos juízes, né? O tempo dos juízes, um dos tempos mais imorais de Israel, um dos tempos mais perversos, onde que o povo mais se desviou em Deus. Está lá escrito: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bom, o que achava bom a seus próprios olhos. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava bom diante de seus próprios olhos. Então essa é a argumentação de Paulo aqui em defesa da ressurreição. Se não há ressurreição, se não há esperança da vida eterna, o que nós estamos fazendo aqui? Abrindo mão, do pecado, abrindo mão dos prazeres da carne, abrindo mão das bebidas, abrindo mão do sexo ilícito, abrindo mão da prostituição, abrindo mão dos amigos, abrindo mão das festas, abrindo mão de tudo. Se não há ressurreição, então nós devemos nos entregar, porque não há esperança da vida eterna. Mas, como há ressurreição, então nós estamos no caminho certo, graças a Deus, né? Como há ressurreição, se não houvesse ressurreição, tudo isso era vão. Mas como há ressurreição, nós devemos fazer cada vez mais por Cristo, porque a nossa recompensa está lá, além do Rio Azul, além das muralhas de pedra, além dos portais de pérolas, está a nossa recompensa, a nossa alegria, o Senhor Jesus para todos sempre. E Paulo conclui com exortação. Paulo vai exortar os irmãos a tomarem cuidado, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ensinamento. Paulo diz no verso 33, não vos enganeis. Paulo está dizendo para que eles não se enganem, de achar que não há ressurreição verdadeiramente, de viver como se não houvesse ressurreição, ou de dar crédito a alguém que estava pregando, ensinando que não há ressurreição. Paulo diz: não se engane, não deixe que ninguém se engane, não deixe que ninguém engane vocês, não deixe que ninguém vai te enganar. Ele continua: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É um dito que nós temos até hoje, As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, nós aprendemos uma coisa certa, aí chega uma pessoa que vai falando errado, vai insistindo no errado, até que ela leva aquela pessoa a fazer o errado. O termo que nós usamos hoje para essa figura que nós usamos hoje é essa, A pessoa aprendeu que não pode usar droga.
A vida inteira. Aí chega um amigo, né, e ele vai dizendo, ah, droga é bom, droga faz isso, droga faz aquilo, tem um efeito maravilhoso, a gente fica nas nuvens, a gente fica voando, a gente fica caminhando nas estrelas. Ou seja, é uma má conversação até que aquela pessoa se corrompe e vai usar a droga. Ela corrompe, né, ela corrompe um bom costume, ou seja, o pai ensinou que não podia mais as más conversações, né? Ou a pessoa que chega, né? A moça aprendeu que deve ser honesta, que deve ser isso. Aí chega a amiguinha e vai dizendo que é bom ir para a festa, que tem que namorar, que tem que fazer aquilo, fazer aquilo. É os ditados que eles usavam antigamente, até levar a menina para a festa, a menina vai e pega uma doença, se engravida, sei lá. Então Paulo fala assim, toma cuidado com essas más conversações, toma cuidado com os irmãos, ou com as pessoas que estão ensinando esse tipo de coisa, que estão ensinando esse tipo de mentira, que estão desviando vocês da verdade. Porque quem pregava ou quem ensinava que não havia ressurreição estava desviando a igreja da verdade, do coração, do centro do evangelho era a ressurreição de Cristo. Qual que é o coração do evangelho? Qual que é a razão do evangelho ser pregado? Não é que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados? Isso nos dá a vida eterna? Então, se alguém prega ou ensina que não há ressurreição, então a fé não tem valor e etc. Paulo fala, tome cuidado. Paulo exorta, né, no verso 34, tornai-vos a sobriedade. Aqueles que estavam indo pelos ensinamentos de que não havia ressurreição estavam como loucos. Aí Paulo fala, torne a sobriedade, torne a pessoas sóbrias, entenda, compreenda, pensam, né? Verso 34, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Acreditar que não há ressurreição é um pecado, porque aí contra a palavra de Deus, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha vossa. Então eles estavam errando, né? Eles estavam indo contra a palavra de Deus porque eles não tinham o conhecimento. E Paulo diz que isso é uma vergonha para quem não tinha. É uma vergonha para a igreja, é uma vergonha para o povo não ter o conhecimento de Deus. Porque um povo que aceita, né, que não há ressurreição dos mortos, ela não tem o conhecimento. Ela não tem o conhecimento de Deus. E Paulo diz que isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Amém? Glória a Deus. Então há a ressurreição dos mortos, graças a Deus. E a nossa esperança, né, é a ressurreição dos mortos. Eu coloquei aqui algumas aplicações, algumas considerações finais para nós meditarmos nesse texto rapidamente, para nós fazermos um resumo, né, e entendermos aqui. Primeira coisa que eu coloquei aqui para nós refletirmos é que a falta de conhecimento leva o povo a aceitar a mentira. Uma das coisas que faz as pessoas mais aceitar falsos profetas, falsos ensinamentos, é a falta de conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento, ela aceita qualquer coisa. Paulo diz que é uma vergonha não ter o conhecimento de Deus. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela aceita qualquer coisa. Segunda observação que nós podemos fazer nesse texto é que a esperança da ressurreição é o que deve nos dar força para enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos no cristianismo. Quando nós olhamos para a nossa recompensa, quando nós olhamos para a vida eterna, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus tem nos preparado, nós devemos considerar, né, as dificuldades. Se eu olho para aquela alegria que Deus tem preparado para mim, eu gostaria que os irmãos todos isso. Então eu vou pregar, eu vou me humilhar, eu vou correr, eu vou fazer, eu vou acontecer, para que o máximo de pessoas possam ter essa alegria comigo. Então a recompensa, a esperança da vida eterna, a esperança do novo céu e da nova terra, a esperança na recompensa que Deus tem para nós é o que deve nos dar força para enfrentar as dificuldades. É o que Jonathan Edwards diz, né? Grave os meus olhos na eternidade. Todos os problemas são vencidos se ele estiver com os olhos na eternidade. Uma figura que nós podemos usar aqui é Pedro andando sobre as águas, né? Havia uma tempestade, o mar estava revolto, as ondas estavam grandes, Jesus estava na frente e Pedro estava no barco. Jesus ali era a eternidade e Pedro estava com os olhos na eternidade. Enquanto Pedro estava com os olhos em Cristo, o que aconteceu? Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos e começou a olhar ao redor, ele olhou a tempestade,
Ele olhou a circunstância, né? Pedro falou, isso não é possível. Ninguém anda sobre as águas. Ele tirou os olhos da eternidade e começou a afundar. Ele gritou, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente. Da mesma maneira somos nós. Enquanto nós estivermos com os olhos na eternidade, os problemas vão ser pisoteados. Né? O orgulho, a ira, a raiva, a inquietação, a ansiedade, a depressão, esses problemas são pisoteados, eles estão embaixo e nós estamos pisando, porque nossos olhos estão lá. Mas quando nós começamos a olhar as circunstâncias ao redor, aí a situação começa a ficar feia. Quando nós começamos a olhar as contas, né? Nós já começamos a duvidar, será que eu vou conseguir pagar as contas no mês que vem? Né? O Senhor Jesus fala, buscar em primeiro lugar, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã deixa cuidar do seu próprio mal. Nós devemos viver o dia de hoje, para não viver ansioso para o dia de amanhã. Então nós devemos fazer o que Ele nos dá para fazer e confiar, né? Confiar. Então as dificuldades, elas são vencidas se nós estivermos com os olhos na eternidade, se nós estivermos com os olhos em Cristo. Se nós estivermos com os olhos em Cristo, as dificuldades do evangelismo serão pisoteadas. Se nós estivermos com Cristo, as dificuldades do casamento serão pisoteadas. Se nós estivermos com os olhos em Cristo, as dificuldades da vida serão pisoteadas. E a última observação que nós podemos observar aqui é que a falta de conhecimento ainda é uma vergonha para os cristãos. Para todos aqueles que são cristãos, que não têm o conhecimento de Deus, é uma vergonha isso. É uma vergonha não conhecer a Deus. Então o meu conselho é que nós buscamos mais conhecimento. Buscamos mais participar dos cultos, ler a palavra de Deus, fazer um estudo, ver pregação, qualquer coisa que aumente o nosso conhecimento salvífico da verdade que agrada a Deus. A falta de conhecimento é uma vergonha. Paulo diz, é uma vergonha para vocês não ter o conhecimento de Deus e para todas as gerações. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus então por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Estávamos todos reunidos aqui para louvar e para bendizer o Seu santo nome. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Muito obrigado pela Sua graça. Muito obrigado pelo nosso Salvador, pela redenção, pela propiciação, por tudo que o Senhor tem feito de caráter eterno para nos salvar e também de caráter material para nos abençoar aqui na terra. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Louvado seja o Seu nome, bendito e engrandecido seja o Seu nome entre as nações, porque o Senhor é digno. Por favor, ó Deus, nos ajude a reter essa palavra nos nossos corações e nos ajude a ter os olhos sempre na eternidade, ó Deus, ter os olhos sempre em Cristo, para a honra e para a glória do Seu santo nome, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.